Olá, eu e minha equipe iremos apresentar sobre a evolução da agricultura no Brasil. A agricultura brasileira se iniciou na região nordeste do Brasil no século XVI, com a criação das chamadas capitanias hereditárias e o início do cultivo da cana. Baseada na monocultura, na mão de obra escrava em grandes latifúndios, a agricultura permaneceria basicamente restrita à cana, com alguns cultivos diferentes para a subsistência da população da região, porém de pouca expressividade. Só a partir do século XVIII, com a mineração e o início das plantações de café, que a partir do século XIX seriam o principal produto brasileiro, é que o cultivo de outros vegetais começa a ganhar mais expressividade. Muitos engenhos são abandonados e a atividade canavieira se estagna devido à transferência da mão de obra para a mineração e o cultivo do café. Tal como ocorrera com o período de grande produção da cana-de-açúcar, o auge da cafeicultura no Brasil representou uma nova fase econômica. Por isso, podemos dizer que a história da agricultura no Brasil está intimamente associada com a história do desenvolvimento do próprio país. Ainda mais quando se considera o período a partir do século XIX, quando o café se tornou o principal artigo de exportação brasileiro, logo após o declínio da mineração. Mas o cultivo do café, que durante todo o século XIX faria fortunas e influenciaria fortemente a política do país, começa a declinar por volta de 1902, quando a crise atinge seu ponto culminante. O Brasil produzirá mais de 16 milhões de sacas de café, enquanto o consumo mundial pouco ultrapassava os 15 milhões, fazendo com que o preço do café, que já estava em queda, chegasse a 33 francos, bem menos que os 102 francos de 1885. Desta forma, houve uma necessidade de diversificação da economia que, entre outras atividades, além das estreantes indústrias, começava a valorizar outros tipos de culturas, além do que o aumento da urbanização do país exigia também o aumento do cultivo de matérias-primas, mas esta mudança tomaria forma mesmo só a partir da década de 1940. Atualmente, segundo os dados do último levantamento realizado pelo IBGE em novembro de 2007, no Brasil são cultivados 58.033,075 de terra, sendo que a cana-de-açúcar ainda predomina. São produzidos 514.079,729 toneladas contra 58.197.297 toneladas da soja em grão. Quanto ao café em grão, este responde por cerca de 2.178.246 toneladas. Formação agrícola do Brasil. Embora vivessem fundamentalmente da caça, da pesca e da coleta de frutas e outros produtos nas matas, como o mel silvestre, os índios brasileiros não eram de todos nômades. Plantavam milho, mandioca, fumo, amendoim e dispunham de alguma tradição no lidar com a terra. Os colonizadores europeus tinham aprendido a agricultura com os índios, e é certo que alguns de seus métodos foram mantidos pela tradição dos caboclos. O plantio da cana-de-açúcar e suas transformações industriais nos engenhos instalados pelos portugueses em certo ponto da costa, a partir de 1534, constituíram a primeira atividade economicamente estável da agricultura no Brasil. No fim do século XVI, o país ainda não tinha 1 milhão de habitantes, mas a agricultura, diante das excelentes condições naturais, evoluía a contento para abastecer a metrópole. Além da cana, os colonizadores já cuidavam também da planta. Fava, feijão, batata doce, cará, algodão, árvores frutíferas e as espécies oriundas do patrimônio dos índios, como o milho e a mandioca. Além dos solos ainda virgens e do bom clima sem catástrofes, outro fator foi decisivo para permitir os progressos da agricultura em sua fase de formação no Brasil, que é a mão de obra abundante. No fim do século XVII, havia na colônia, cuidando basicamente das lavouras, em mãos de apenas 100 mil brancos, 175 mil africanos e 25 mil índios escravizados. Graças à conjunção desses fatores, a cana-de-açúcar pode ser, a certa altura, a maior exploração tropical do mundo,
desempenhando um papel bem semelhante ao que mais tarde iria ter o café sobre o Brasil independente ou a soja no final do século XX. Diversas culturas, como o fumo, que se irradiou da Bahia para chegar até Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tiveram centros de dispersões bem marcados. O café agressou no Brasil pela Amazônia em 1730 e daí passou ao Maranhão, efetuando lenta mas segura migração norte-sul. Desde fins do século XVIII, conquistou áreas cada vez mais amplas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, de onde depois se estendeu ao Paraná. A formação de lavouras de café, tal como acontecera com a de cana e com a pecuária, estruturou-se em bases latifundiárias e dependeu em proporções ainda maiores do trabalho escravo. No começo do século XIX, a vocação de grandes celeiros já estava consolidada para o Brasil, que então exportava para várias partes do mundo expressivas quantidades de açúcar, café, cacau, algodão e arroz, além de madeiras e matérias-primas variadas da extração vegetal. Grande importância econômica sempre tiveram as espécies nativas, como a seringueira e o guaraná da região norte, a erva mate da região sul, ou a carnaúba e o babaçu do nordeste, cujo cultivo metódico tomou impulso com o tempo, para afinal sobrepor-se ao extrativismo do início. A constante introdução de novas espécies, o alargamento das fronteiras agrícolas, com o aproveitamento de áreas como as do Cerrado e da Caatinga irrigada, e a transferência de cultivos com sucesso de uma região para outra, foram notas de destaque nos períodos mais recentemente vividos. Cultivos especializados para posterior processamento na indústria, como juta, agave sisal ou pimenta do reino, tornaram-se cada vez mais comuns, valendo-se com frequência de impulsos originais, partindo de novas levas de imigrantes, como os japoneses, que foram essenciais para o progresso da horticultura e pomicultura. A cana voltou à ordem do dia como matéria-prima de álcool combustível, dividido com imensos laranjais no interior de São Paulo, terras por onde antes tinham passado o café. Em outras áreas desmatadas pelo avanço agrícolas, como no Espírito Santo, processou-se a introdução do eucalipto, originária da Austrália e a mais comum das árvores usadas em reflorestamento.